Eu quero falar hoje de uma palavra especial que se chama, nesse mês aí, que nós estamos sempre em janeiro, trabalhando o tema do ano. E o tema do nosso ano, não só aqui na Família da Fé, mas em todas as redes, todas as igrejas da rede apostólica cristã, a rede de igrejas que nós pertencemos. O tema de 2023 é o ano do sobrenatural. E nesse mês inteiro nós estamos falando de sobrenatural. E agora hoje nós vamos encerrar o mês de janeiro falando qual deve ser a minha e a tua maior resposta ao sobrenatural. Como nós vamos e devemos nos preparar para responder a Deus, para corresponder àquilo que Ele está fazendo, irá fazer, está preparando, vai fazer crescer de sobrenatural na nossa vida nesse ano de 2023. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já viveram muitos eventos sobrenaturais com Deus ao longo da sua vida, quem sabe do ano passado, no ano retrasado. No meu caso, tenho tentado conhecer a Deus, caminhado com Jesus, aprender com Ele, ler a sua palavra, andar junto com a igreja, já faz muito tempo. Já vão fazer 30 anos no ano que vem, meu Deus do céu. Só de crente, só de nascido de novo. Mas cada um de nós está numa fase diferente. Cada um de nós está vivendo um momento diferente com Deus. Eu tenho certeza, muitos de nós aqui já temos testemunhos do sobrenatural. Temos ou não temos? Alguém tem alguma coisa que Deus já fez na sua vida, pequena ou grande, em algum momento da sua história? Quem tem? Quem tem aí coisa que pode dizer que foi sobrenatural? Eu tenho também. E nesse sentido, nós precisamos aprender que a forma como nós reagimos ao sobrenatural de Deus, como nós recebemos, é uma forma que ou é condizente com a palavra de Deus ou não. Até nisso a palavra de Deus nos orienta. Como nós devemos reagir quando nós recebemos aquilo que nós estamos buscando. Quando nós ainda não recebemos, nós sabemos, é só perseverar, é só seguir com fé, é só buscar em Jesus, é só conhecer a sua palavra que vai dar certo. Agora, depois que nós recebemos, como que nós devemos reagir? Qual que deve ser a tua resposta ao sobrenatural? Eu quero começar com um momento que Jesus advertiu algumas pessoas que não corresponderam com o mínimo. Nem com o mínimo, mas hoje eu quero falar da maior resposta, mas para conhecer a maior nós vamos ter que conhecer o mínimo. Então abra comigo aí no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 17. Lucas 17, 17. Eu queria muito que nós pudéssemos ter um ventilador para cada pessoa que está aqui sentada hoje. Mas eu vou usar esse aqui que colocaram para mim aqui em honra, aqui, para que eu estou de pé, você está sentado, então eu já estou numa posição mais difícil. Então eu vou ter que usar o ventilador aqui hoje, mas logo, logo, os nossos condicionadores de ar vão estar bombando aí. Eu creio em fevereiro, em nome de Jesus, nós já vamos estar aí trazendo um casaco para vir no culto em fevereiro, quem sabe. Não tanto, mas um pouco melhor do que hoje. Lucas capítulo 17, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus: Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Que história é essa aqui, gente? Não vai dar tempo de eu aprofundar essa história contigo hoje. Essa história é uma história específica que nos fala sobre o mínimo que a palavra de Deus ensina que nós devemos fazer em resposta ao sobrenatural. Mas se você quiser ler depois, em Lucas capítulo 17, você vai perceber que haviam 10 leprosos perto de onde Jesus estava passando. E esses 10 leprosos clamaram por Jesus, e Jesus liberou uma palavra sobre eles que não os curou imediatamente. Isso a gente aprende também com essa história, que é muito especial. Às vezes Jesus nos cura imediatamente, às vezes no decorrer do caminho, é no decorrer dos dias. Nós não podemos desistir de crer em Jesus, e Ele faz como Ele quer, do jeito que nós precisamos, a obra dEle nas nossas vidas. E cada um daqueles 10 leprosos foi andando pelo caminho, depois de receber uma palavra de Jesus, e os 10 foram curados, todos foram curados da sua lepra, que era uma doença terrível que não tinha cura. E Jesus então fica admirado, sabe por quê? Porque dos 10, somente um voltou para agradecer e louvar a Deus. Os outros 9 não fizeram nem o mínimo. São pessoas que vêm, buscam a Jesus, vão na cela, fazem uma oração no dia do desespero, clamam por algum cristão lhe ajudar quando está doente, quando está no hospital, quando morreu algum parente, mas no outro dia vai embora e não volta nem para agradecer. Não volta nem na presença de Deus para louvar a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele transformou, por aquilo que Ele fez de milagre. Então este é o mínimo. Talvez você
possa estar pensando, não, mas eu já estou aqui no domingo, eu já estou fazendo uma resposta ao sobrenatural. Estar aqui é o mínimo. Estar aqui para agradecer a Deus é o mínimo. Levantar de manhã cedo e dizer, Senhor, obrigado por esse novo dia, obrigado pela minha vida, eu te louvo, é o mínimo. Colocar um louvor no carro na hora que está indo para o trabalho é o mínimo. Ler a palavra de Deus com o coração cheio de gratidão é o mínimo que nós podemos fazer para reagir em resposta ao sobrenatural. Nós precisamos viver uma vida que Jesus seja Senhor dessa vida. Nós precisamos viver uma vida que a presença de Deus, ela encha completamente o nosso ser. E para isso, nós temos que reagir. Reagindo com o mínimo é agradecer a Deus, louvar a Ele, adorar a Ele, colocar Ele como prioridade na nossa vida. Então, conforme eu estou te falando, talvez aquilo que nós pensávamos que seria a resposta correta ao sobrenatural de Deus, nós estamos percebendo que é o mínimo. Jesus disse, poxa, mas aqueles 9 não fizeram nem o mínimo. Nem sequer voltaram aqui para agradecer. Nem sequer voltaram para louvar a Deus por causa da sua cura. Então hoje eu quero te fazer entender que essa é a resposta básica que nós damos a Jesus. Permanecendo na sua presença, frequentando lá o pequeno grupo da célula, chegando na presença de Deus aqui com a nossa família espiritual no domingo e louvando a Deus pelos seus feitos, pela vida, pelos seus milagres. Essa é a coisa fundamental. Mas eu tenho certeza que aqui nesse lugar existem cristãos que querem ser excelentes. Existem cristãos que querem fazer o melhor para Deus. Tem ou não tem? Tem cristãos aqui que querem ser discípulos de Jesus, assim, nota 10. E viver uma vida sem arrependimentos. E fazer as coisas conforme a palavra de Deus coloca como sendo a esperança que Deus tem a nosso respeito. Você não quer aprender isso? Então hoje nós vamos falar, não do mínimo, mas da maior resposta que nós podemos dar ao sobrenatural. A maior resposta que nós devemos nos preocuparmos em praticar quando recebemos o sobrenatural de Deus. Eu pretendo ser breve, essa resposta é simples, mas antes de dar essa resposta, eu vou precisar te convencer com a palavra de Deus, porque você não tem que estar aqui por causa do que eu acho, ou por causa de uma palavra bonita que eu falei, ou de uma canção bonita que você ouviu. Você precisa estar aqui para receber palavra de Deus. E quando nós aprendemos isso, isso é que nos muda e se torna o fundamento das nossas vidas, a raiz da nossa existência. Abra comigo então a Bíblia, se você trouxe, por acaso não trouxe, nós vamos projetar lá no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17. Nós vamos aprender com o nosso maior modelo. Nós vamos aprender com algumas pessoas hoje, mas primeiro com o nosso maior modelo. Quem é o nosso maior modelo de ser humano que viveu a excelência da glória de Deus nessa terra, gente? Quem é? Como é que é o nome dele? Jesus. Jesus é o nosso maior modelo. Agora veja comigo como que Jesus, ele viveu muitas coisas sobrenaturais durante todo o seu ministério. Mas quando Jesus começou a viver o sobrenatural, veja comigo aqui. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Então, o batismo já é um evento sobrenatural. Diga assim comigo, o batismo é sobrenatural. Jesus nos demonstra que é sobrenatural, porque no momento que ele foi batizado, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Uau! Jesus nos demonstra coisas que nós não vemos, coisas que nós não entendemos. No nosso batismo, algo aconteceu no reino dos céus, algo aconteceu nas regiões celestiais. Os céus se abrem sobre a tua vida desde o dia que você firma uma aliança com Deus por meio do teu batismo. Algo novo acontece. O batismo é sobrenatural. Jesus também nos mostra que Deus, ele nos dá respostas. Deus fala conosco. Deus traz identidade sobre a nossa vida. E naquele mesmo dia, olha o que aconteceu no versículo 17. Então, uma voz dos céus disse: esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Quando Deus fala conosco, é algo sobrenatural. Deus pode falar conosco assim, de uma forma audível, é um pouco mais raro, mas Deus pode falar assim. Fala assim com muitas pessoas. Deus fala conosco com pensamentos que se intrometem na nossa mente. Você tem que aprender isso, começar a buscar mais a Deus e dizer: Senhor, eu quero começar a perceber a tua voz. Aí é como se você não está querendo pensar naquela palavra, naquela frase, naquela cena, e de repente ela intromete os teus pensamentos, e Deus começa a falar contigo dessa forma. E a gente tem que aprender a perceber quando é que Deus está falando conosco. Deus fala conosco no nosso interior, Deus fala conosco dando paz no nosso coração.
A Bíblia fala lá no livro de Colossenses, capítulo 3, que a paz de Deus seja o juiz no teu coração. Muitas vezes a gente está tomando decisão na nossa vida inquieto. A gente está fazendo coisas sem ter paz. Nós precisamos aprender a viver até nisso, no sobrenatural, percebendo a voz de Deus. Então Jesus viveu isso. Depois, no capítulo 4, na sequência aí de Mateus, vamos ler junto? Mateus capítulo 4, versículo 1. Olha só que coisa interessante que Jesus viveu de sobrenatural. Lá em Mateus 4:1 diz assim: então Jesus foi levado pelo... Quem é que levou Jesus, gente? O Espírito Santo. Espírito com letra maiúscula. Pelo Espírito ao deserto. Já começamos não gostando desse versículo, né? Que às vezes Deus vai nos levar para o deserto, para um lugar árido, para um lugar que vai enfrentar alguma dificuldade humana, mas é Deus que está nos levando para lá. Às vezes acontece. E Deus levou Jesus, então, por meio do seu Espírito, ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Ou seja, as tentações, as oportunidades de pecado são algo sobrenatural. O pecado também é sobrenatural. O pecado mexe com as coisas espirituais da nossa vida. Mas resistir às tentações é algo que Deus nos dá força de forma sobrenatural. E Jesus então teve um batismo sobrenatural, ele percebeu a voz de Deus de forma sobrenatural, ele foi guiado a um lugar novo de forma sobrenatural. Jesus enfrentou e venceu as tentações de forma sobrenatural. Tudo numa sequência de episódios aí que está dizendo na palavra de Deus. Agora veja comigo, Mateus 4:11, um pouquinho mais para frente aí no capítulo 4 de Mateus, mais um evento sobrenatural. Jesus venceu a tentação. E diz assim a palavra de Deus: então o diabo o deixou, graças a Deus, essa parte é boa do texto. Então o diabo o deixou. E agora olha aqui outra experiência sobrenatural que nós estamos profetizando que em 2023 nós vamos começar a viver de uma forma muito mais intensa. E os anjos vieram e o serviram. Essa experiência é natural ou sobrenatural, gente? Veja comigo, Jesus teve um batismo sobrenatural, Deus falou com ele de forma sobrenatural, o Espírito Santo guiou onde é que ele tinha que ir de forma sobrenatural, ele foi tentado e venceu a tentação de forma sobrenatural, o diabo foi embora de forma sobrenatural, os anjos vieram e serviram ele de forma sobrenatural. Então eu acho que já está suficiente. Qual que foi a resposta de Jesus? Qual foi a primeira coisa que Jesus fez depois dessa sequência de eventos sobrenaturais que está narrado aí na biografia de Jesus no Evangelho segundo Mateus? Mateus capítulo 4 ainda, versículo 17. Você vai se espantar agora. Jesus não caminhou de joelho 2 quilômetros, Jesus não subiu uma escada de 2.000 degraus de a pé, batendo um chicote nas costas. Jesus não fez isso. Jesus não foi repetir uma reza 800 vezes num canto. Jesus não fez isso. Jesus não precisou fazer nada de místico. Jesus fez uma coisa que Deus queria que ele fizesse. Em reação ao sobrenatural, Jesus, daí em diante, começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Quando você recebe algo dos céus, a maior resposta que você e eu podemos ter quando recebemos algo sobrenatural, algo dos céus, é anunciar que o reino dos céus chegou. É anunciar que as pessoas venham também conhecer esse Deus todo-poderoso que quer liberar o sobrenatural na vida de todas as pessoas dessa terra. Eu vou te mostrar isso agora de uma forma mais contundente. Qual será que foi a maior resposta, a primeira resposta, a grande resposta de Paulo, o grande Paulo da Bíblia, aquele que se chamava Saulo, que era alguém que perseguia os cristãos, que matava os cristãos. Saulo era alguém sanguinário, violento, era alguém realmente determinado a extirpar o cristianismo. Veja comigo, livro de Atos, capítulo 9. Essa é uma palavra que precisa ser breve, por causa do contexto, porque não é um estudo bíblico, mas eu poderia falar para você da mulher samaritana, eu poderia falar para você do ex-endemoniado gadareno. Você sabia disso? A gente fica chamando ele de endemoniado até hoje, mas Jesus libertou ele. Do ex-cego Bartimeu, também não é cego mais, Jesus deixou ele ver de novo. Quando essas pessoas foram transformadas, eles fizeram também isso. Mas eu quero mostrar com o grande Paulo,
Quero mostrar 3 exemplos hoje. Então eu escolhi 3 caras assim, realmente uma grande envergadura na Bíblia. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, versículo 1 a 9, diz assim: enquanto isso, Saulo, que é o nome antigo de Paulo, ou talvez o nome em que chamavam ele antes, ainda, olha o que fala na Bíblia, gente. Meu Deus do céu, esse cara era... A gente, quando ele estivesse chegando perto, tinha que botar uma tranca na porta da igreja, um segurança armado. Diz assim: Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Esse sujeito era um sujeito mau. Respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Agora veja que Paulo teve um encontro sobrenatural com Jesus. Quem já foi no encontro com Deus aí? Quem já foi? Olha aí, nós temos um encontro com Deus dia 18 e 19 de março. Então todo mundo aqui teve uma coisa parecida com o que Paulo teve. Teve ou não teve? O encontro com Deus é poderoso ou não é? Muito. Agora veja o que Paulo viu ali. Paulo teve uma experiência única. É algo de que Deus fez extraordinário. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, como é que Paulo respirava, gente? Ameaças de morte contra os cristãos. E daqui a pouco, no meio desse caminho, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Experiência natural ou sobrenatural? Sobrenatural. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu, gente, entende aqui, você que não está muito familiarizado com a Bíblia, Jesus já tinha morrido e ressuscitado há tempo. Jesus já havia sido crucificado há tempo. Essa experiência é completamente sobrenatural. E Paulo ouviu a voz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Alguém estava torcendo aí para ter a mesma experiência de Paulo, agora ficou difícil. Paulo ficou cego, mas é sério, ficou cego por causa da sua experiência com Jesus. E ele foi conduzido então, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Já pensou? O cara respirava ameaça de morte, agora tem que ser carregado pela mão. Foi levado até Damasco porque Jesus veio e encontrou ele e mostrou que ele era um homem fraco, como todos nós somos, com fraquezas, com debilidades, precisamos de Jesus. Então, os homens o levaram pela mão até Damasco e por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Uma experiência, um encontro sobrenatural com Deus. Agora, nós poderíamos ler o capítulo todo, mas vamos ganhar tempo. Vá comigo no versículo 17, Atos 9, 17. Além de ter uma experiência sobrenatural, ouvir a voz de Jesus, ter um encontro sobrenatural com ele, Paulo também teve, Saulo, nesse caso ainda, uma experiência de cura de uma enfermidade. Eu tenho certeza aqui que muitas pessoas aqui já foram curadas de dores e enfermidades pelo poder de Deus. Verdade ou não? Muitas pessoas. Olha só, a gente tem coisa muito parecida. E aí o apóstolo Paulo, no versículo 17, diz assim a história dele. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Então, Saulo teve um encontro com Jesus, teve algo no seu corpo, teve uma cura de enfermidade, recebeu uma palavra profética. E aí diz assim, no finalzinho desse versículo 18, levantando-se, foi batizado. Um monte de experiência sobrenatural. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Agora, lembra qual foi a resposta de Jesus ao sobrenatural? Jesus se encorajou, se levantou e foi anunciar para as outras pessoas algo sobre Deus. O que Paulo fez na sequência? No versículo 20, Atos 9, 20. Veja a resposta de Paulo. Logo começou a frequentar as sinagogas. É isso que está escrito aí, gente? Sim ou não? Não. O que está escrito aí? Logo começou a pregar. Pregar nas sinagogas. Falar sobre aquilo que ele recebeu.
pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Então, estamos quase convencidos? Vamos falar com outro grande homem de Deus no Novo Testamento, Pedro. Vamos ver o que Pedro fez. Os discípulos, quando Jesus morreu e ressuscitou, Jesus apareceu para os discípulos, por exemplo, lá em Lucas 24, 49, e ele diz assim para os discípulos: ainda não saiam de onde vocês estão, ainda não vão anunciar a palavra, até que vocês tenham uma experiência sobrenatural, até que vocês sejam revestidos de poder do Espírito Santo. E nós sabemos então, se você quiser abrir na tua Bíblia, no mesmo livro de Atos, agora no capítulo 2 inteiro, pode ficar de tema de casa para você ler, mas vamos ler só o versículo 4 para você entender o que aconteceu. Quando veio o Espírito Santo sobre aqueles discípulos que estavam reunidos, e Pedro era um deles, veja o que a Bíblia narra, Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Falar em línguas é algo natural ou sobrenatural, pessoal? Sobrenatural, uma experiência com o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Depois, qual foi a primeira resposta de Pedro a isso? Atos capítulo 2, versículo 40. Vá comigo lá no versículo 40 e 41. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. E essa mensagem foi longa, eu li só a última frase para você, e diz assim no versículo 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Uma pregação sobrenatural. Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar de Jesus para todo mundo que se reuniu naquela festa de Pentecostes que estava acontecendo, e 3.000 pessoas receberam Jesus e foram batizados naquele mesmo dia. Uau, poderoso. O que Pedro fez? Qual foi a resposta dele ao sobrenatural? Pregou aquilo que ele viveu. Ele declarou aquilo que ele recebeu de Jesus. Ele não ficou para ele. Lembra que Jesus fala, o mínimo do mínimo é o quê? Volta para agradecer a Deus. Volta para louvar a Deus. Qual é a maior resposta que nós podemos dar? Compartilhar com os outros aquilo que nós recebemos. Graças a Deus, alguém compartilhou com você o que recebeu de Deus e você está aqui sentado hoje. Graças a Deus, alguém compartilhou comigo o que recebeu de Jesus. E eu estou aqui pregando hoje. Graças a Deus por pessoas como essa, mas eu estou diante de pessoas que têm a mesma oportunidade nessa noite. E quando nós vemos Pedro, nós vemos que Pedro também viveu uma coisa que não foi muito fácil. Jesus enfrentou aquela tentação sobrenatural, mas Pedro também viveu uma coisa que não foi muito fácil. Então vamos lá para o finalzinho da nossa mensagem. Veja comigo Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 3. Sabe o que aconteceu com Pedro, pessoal? Depende do contexto, depende de onde nós estamos. Isso pode ser literal, pode ser indireto. Isso pode ser de uma forma assim, através só de olhares, ou pode ser de uma forma violenta. Mas Jesus nos disse que nós seríamos perseguidos. Jesus nos disse que nós seríamos pessoas que não agradaríamos a todos. E esse é o medo que muitos têm de falar sobre Jesus, porque nem todos querem ouvir sobre Jesus. Pessoas ficam iradas quando escutam sobre Jesus, pessoas debocham, pessoas ficam revoltadas, pessoas se tornam até mesmo violentas quando escutam algo sobre Jesus. E Jesus nos advertiu, nós poderemos ser confrontados, perseguidos, terá gente, quem sabe, que pode até se afastar um pouco da gente, porque não quer saber de Jesus naquele momento. Eu já testemunhei muitos casos assim, e depois de alguns anos essa pessoa veio buscar sobre Jesus justamente naquele que havia se afastado. Mas Pedro foi um dos primeiros que experimentou isso. A perseguição. Era uma perseguição natural? Tinha motivo para perseguir Pedro? Não. Era uma perseguição sobrenatural. Diz assim, agarraram Pedro e João, Atos 4:3. E como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Veja comigo agora o versículo 18. Fica de tema de casa aí, se você quiser ler essa história toda, Atos 4. Então, chamando-os novamente, além de o prenderem, disseram para eles, ordenaram-lhes que não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Uma perseguição sobrenatural, um ambiente hostil. Nós estamos vivendo isso hoje de alguma forma politicamente, de alguma forma dentro da sala de aula, de alguma forma nas redes sociais, algumas formas assim
de que as pessoas querem impedir os cristãos de levantarem a sua voz e falarem dos seus princípios. Não com violência, gente. Tem gente que usa violência e está errado. Não de uma forma humana, mas de poder proclamar aquilo que se tem. O Senhor, Ele deseja que nós venhamos fazer isso. Agora vamos aprender algo com Pedro. Vamos aprender algo poderoso. Por que que essa é a maior resposta que nós devemos ter? Versículo 20. Atos capítulo 4, versículo 20. Qual foi a resposta de Pedro quando ele foi perseguido por motivos sobrenaturais? Pedro foi perseguido porque ele havia orado e um homem que era aleijado de nascença, ele se levantou, recebeu um milagre, era mendigo, se foi transformado e começou a causar um alvoroço. E as pessoas não gostaram e prenderam Pedro e ordenaram que ele não falasse mais de Jesus. E aí no versículo 20 diz assim: mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. E aí, gente? Quando a gente tiver uma pressão, quando a gente tiver lá o status do lugar que a gente mora, do curso que a gente estuda, da rede social que a gente curte, eu confesso para você que quando surgiu essa coisa de rede social, eu só falava de mim nas redes sociais. Eu passei por um processo, mesmo depois de ser pastor, que eu entendi que eu precisava converter as minhas redes sociais. Pergunta aí para a pessoa que está ao teu lado: você já converteu as tuas redes sociais? Ora pelo teu Instagram, em nome de Jesus agora. Estou brincando. Quando é que a gente converte as nossas redes sociais? Falando de Jesus lá. Falando da nossa fé lá. E eu sei que isso é uma barreira. Porque pessoas que sempre nos acompanham talvez não imaginam, não esperam que a gente vá falar sobre essas coisas. E eu tive essa transição na minha vida de converter as minhas redes sociais. E Pedro falou assim então, versículo 20. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Esse é o motivo. Essa é a maior resposta do sobrenatural. Eu desejo que o Espírito Santo te encha de tal maneira que ele te incomode, para que você fale, para que você expresse, para que você compartilhe, para que você transpire a presença de Deus na tua vida e o reino dele se estabeleça por meio de você. Vamos ler junto esse versículo? Deixa aí no telão para nós. Vamos ler? 1, 2, 3 e... Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eu tenho certeza aqui nessa noite que tem gente que já teve um batismo sobrenatural. Tenho certeza que tem gente que já recebeu uma cura sobrenatural. Eu tenho certeza que tem gente que já recebeu uma resposta de Deus sobrenatural. Uma palavra profética sobrenatural. Já teve um encontro com Deus de forma sobrenatural. Tenho certeza que muitas pessoas aqui já venceram tentações de forma sobrenatural. Pessoas já tiveram visões de forma sobrenatural, experiências com anjos de forma sobrenatural. Quem sabe já foram perseguidos de forma sobrenatural, já foram usados para curar enfermos pelo poder do Senhor Jesus de forma sobrenatural. Eu estou certo de que a maioria de nós aqui hoje tem motivo já para dizer como Pedro: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Semana passada tivemos um culto profético extraordinário. Extraordinário. Podemos falar do que vimos e ouvimos. Mas talvez você hoje está aqui visitando, conhecendo a igreja, com alguma necessidade, alguma angústia, e é você que precisa do sobrenatural. Daqui a pouquinho nós vamos orar para que Deus libere resposta sobre a tua vida, tá certo? Mas entenda que quando nós recebemos o sobrenatural, o mínimo que podemos fazer é voltar para agradecer. Tivemos agora, no final da pandemia, um culto de cura especial aqui nesse lugar, lotadinho. Em torno de 100 pessoas foram curadas ou convertidas naquele mês. E, como você pode ver, muitos não voltaram nem para agradecer. O mínimo que nós podemos fazer com Deus é louvar a Deus, é voltar para agradecer, para louvar. Mas agora, se você quer ser um discípulo excelente, se você quer ser um cristão que agrada a Deus todos os dias, comece, como nós treinamos agora há pouco aqui, comece a se preocupar do teu jeitinho, da tua maneira, com as tuas palavras, com a tua linguagem, com o teu modo de ser, a não deixar de falar daquilo que você tem visto, ouvido, daquilo que Deus tem feito na tua vida, da esperança que te move, da razão da tua fé.